Dicas para o controle da ansiedade. Eu vou dar 7 dicas para você poder observar como você pode controlar a sua ansiedade. Eu sempre falo, não é sua, porque você não nasceu com ela, é a ansiedade. Eu sou a Vera Silva, psicóloga especialista em desenvolvimento pessoal e ansiedade. Na verdade, a ansiedade ela é natural do ser humano. É importante para a nossa sobrevivência e é ela que vai nos alertar sobre situações de perigo na prática do nosso dia a dia. É completamente natural, não ter nada de errado. Entretanto, ela vai te tornar um problema quando ela começa a disparar esses alertas como um número maior do que precisa do alerta, né? Alerta do perigo. Em situações que elas são perigosas, são perigos não reais, aí sim começa o nível de ansiedade e a quantidade que isso ocorre comigo também, aí já começa a ser importante ter uma olhada, né, mais profunda. A quantidade é quantas vezes você tem mais essa ansiedade. Então, dentro do desenvolvimento individual, é importante você usar da inteligência emocional para buscar novas possibilidades, para enfrentar como está o seu dia a dia, de como lidar com esse nível de ansiedade. Ou seja, vocês devem estar escutando uma musiquinha ao fundo. Essa música é debaixo do meu consultório. E geralmente a pessoa toca mais pro final da tarde. Agora a pessoa resolveu tocar de manhã. Eu trabalho com hipnose. Então, o meu trabalho está super restrito, né? E isso vai gerando um nível de ansiedade. Que hora que esse cara vai parar de tocar? Ele põe uma caixa de som, ele toca violão. E ele toca, ele não quer nem saber se está incomodando ou não. Ele quer lá, ele fica lá na calçada tocando, as pessoas vão, jogam um dinheirinho lá no chapéu dele, ele não quer nem saber. É normal a ansiedade. Agora, se esse incômodo ficar muito mais presente, se eu fico reclamando, se vem a irritabilidade, então, a partir dali, eu já comecei a instalar esse alerta da ansiedade, tá? Então, sempre que qualquer coisa, porque a ansiedade é a forma que a gente tem, que o organismo tem para cuidar da gente, né? É natural do ser humano se cuidar. Agora, em grande quantidade, se vai aumentando aquela quantidade, aí já começa a gerar a ansiedade mais patológica, tá? Então vamos lá para as dicas? Bom, a primeira dica. Dentro do controle da ansiedade, precisamos compreender que nem sempre podemos controlar tudo ao nosso redor. Porque o ansioso, ele é controlador, ele quer controlar o que vai acontecer, que ainda não aconteceu, ele quer mudar situações do que já aconteceu anteriormente, no passado. Então, o exercício é entender que nem tudo podemos controlar, o que está ao nosso redor. E é muito comum que pessoas ansiosas
querem ter o controle de tudo, tudo, ela quer resolver tudo. Entretanto, são muitas coisas que são externas a nós. E é impossível isso acontecer e acabar intensificar, tá? Essa ansiedade, enrolei a língua. Por vez que não está, quando você não está conseguindo controlar a situação. Fazemos exercícios que nem tudo podemos controlar ao nosso redor. E está tudo bem. Eu, nesse momento, não posso controlar a pessoa, o homem lá tocando, né, via pública. Se eu for lá reclamar, ele vai falar: e aí, minha senhora, eu estou na calçada, eu toco o tempo que eu quiser. Nem tudo depende da gente. Então, o que eu estou procurando fazer? Adequar a música que ele está tocando em cima do meu trabalho. É o segundo andar, né? Então, eu prefiro adequar. E você vai observar aqui, olha, tá tudo fechado, tudo trancado, olha lá, tá vendo? Tá tudo fechado. E mesmo assim, vem o som. Então, nem tudo é pra gente controlar, nem tudo a gente consegue controlar, né? E tá tudo bem, é vivendo daquela forma. Então, essa é a primeira dica para o ansioso. A segunda dica: quais as situações que te deixam mais ansioso? Você consegue identificar situações específicas para trabalhar essa situação futuramente? Pode ser: eu vou me atrasar. Um dia desse, um cliente me falou que o nível de ansiedade foi aumentando, porque ela estava esperando a condução estava demorando, e é uma situação que ela foi ficando tensa, nervosa, irritada, e sudorese, a mão suando, porque era uma situação específica que não dependia dela. E ela já queria voltar para casa, não trabalhar, e ela me deu um telefonema. Eu falei: acalma, faz o exercício que eu te ensinei, tal. Ela foi, e nesse momento o ônibus chegou. Mas naquele momento eu pude dar um suporte, mas nem sempre eu tenho esse tempo disponível. Então, é perceber por que essa situação está me deixando, essa situação específica está me deixando mais tenso. Procure identificar como foi o seu dia, o que causou o aumento da ansiedade, tá? A terceira dica: ter pensamentos positivos, procurando se afastar dos pensamentos negativos, questionando os pensamentos, para ver se eles são verdadeiros ou não. Geralmente nunca são verdadeiros, tá? Será que eu tenho mesmo razão para acreditar nesse pensamento? Vem um pensamento, quando você fala: será que eu tenho razão? E aí você vai ver se é um pensamento funcional ou um pensamento disfuncional. Funcional é aquilo que tem razão, que tem função. Disfuncional é algo que não tem função nenhuma, não serve para nada. E isso você vai trabalhando, tá? A quarta dica, importantíssima: é importante não pegar mais responsabilidade. Porque quantas vezes eu vejo paciente que já está aqui e fica pegando mais responsabilidade, não sabe dizer não. Então, tá cheio de trabalho, mas pega, aí vem para consulta e reclama. Fala que não pode. Mas eu fico sem graça porque é fulana. Não, você faz o suporte. Então, é não pegar mais responsabilidade dentro da sua capacidade. Muitas vezes se sente
atolado de tarefas na rotina do dia a dia mesmo, né? No trabalho, até mesmo dentro de casa. Acaba ficando muito sobrecarregado e traz dificuldades em lidar com as situações, que também pode aumentar a ansiedade em relação a isso. Eu vejo muito caso de algumas mulheres falando: ai, meu marido não faz nada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar das crianças, levar as crianças para a creche, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que chegar em casa, faz comida. Ele chega, tira a roupa e fica vendo televisão. Ai, mulher, a comida já está pronta. O que precisa é isso? Ter um diálogo dentro da relação, né? Bom, a quinta dica: praticar atividades físicas regularmente. Manter uma alimentação saudável, esse é uma grande dica, que ajude esse controle da ansiedade. Então, o exercício físico, a atividade física é muito importante para a mente, para o cérebro, para o corpo, e ajuda também nesse processo da ansiedade. A sexta dica é aprender a controlar a sua respiração. Ela é importantíssima para você controlar as técnicas, né, da ansiedade. Então, quando você controla a sua respiração, você controla essa prática de nível da ansiedade com o equilíbrio. Existe uma técnica chamada 5-5-5. Você conhece? Se não conhece, vamos lá. Você vai respirar aonde você estiver. Chegou a crise, vai contar de 1 a 5 respirando. 1, 2, 3, 4, 5. Segura e aí vai contando com a respiração presa. 1, 2, 3, 4, 5. Aí solta. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 vezes puxando, 5 vezes segura, 5 vezes soltando. Tá? Aprenda a respirar. Que tem pessoas que tudo é só remédio, remédio, remédio. E tem exercícios para isso, né? E a sétima e última dica: procure manter o foco no presente e evitar pensamentos muito lá no futuro, sem ficar antecipando o que vai ou não acontecer, o que pode acontecer. Ai, daqui a um mês, a um ano, a não sei quando, amanhã. Você fica sempre antecipando o futuro, que na maioria das vezes nada nem acontece. Aquilo que você está pensando nem vai acontecer, tá? Então, começar a perceber que essa dificuldade de respirar, essa preocupação do futuro, são momentos que ainda não aconteceram, né? Então, para que ficar presa lá no futuro? Deixe vir o que tiver de vir. O importante é destacar sempre que a ansiedade, ela traz a exagerada, né? Quando você vê a quantidade de exercício, ela traz muitos problemas para a sua saúde. Então, deixe vir. Deita, solta, deitar e relaxar. E é importante destacar, né, que a ansiedade não é e nem deve ser um estado de constância. Por isso, essas estratégias vão ajudar você a controlar esses níveis de ansiedade. Junto com essas dicas, é importante o auxílio de um profissional da área da saúde mental. Caso você esteja se identificando, procure um psicólogo para avaliar e tratar a ansiedade, que possa te ajudar nesse processo para reduzir esses níveis de ansiedade. Eu passei aqui algumas dicas, né? Mas é importante que você tenha um profissional, se você vê a constância, para te dar apoio e deixar
você numa situação mais confortável, com bem-estar e tranquilidade. Ok? Aqui são dicas. Entretanto, se você perceber a constância, procure um profissional. Se você gostar do meu trabalho, pode entrar em contato. Eu trabalho presencial, online, e eu estarei aqui disposta a te dar um apoio e a te ajudar, ok? Um abraço, gratidão e até mais. Pratique os exercícios, hein, se você tem ansiedade.